A igreja se reúne, se entrega, se derrama, irmãos, o céu desce no lugar e fica fácil a gente adentrar os santos dos santos do Senhor. Amém? Como já foi dito, me chamo missionária Lívia, ali da igreja Jesus é o Verbo, presidida ali na federação. Louvo ao Senhor, porque hoje eu tenho companhia, maior, está me acompanhando aqui a nossa diaconisa Tamires, a sua filha Ana Beatriz, o nosso irmão Jefferson, que estava aqui no teclado da estante, e esse casal que eu amo tanto, que eu tenho como família, o irmão Ricardo, a irmã Yolanda, suas filhas. A gente está tão perto dessas coisas, tão longe, que isso é tão pouco. Mas a glória a Deus vamos marcar este dia para estarmos juntos em adoração, porque quando a gente se reúne em adoração, irmãos, não tem para inferno, não tem para diabo, não tem para ninguém. O nome do Senhor é glorificado no lugar, amém? Se demora, vamos lá o tema que foi entregue nesta manhã. E que tema, viu? Meu Deus do céu. Êxodo capítulo 8, versículo 19. Louvado seja Deus. Êxodo 8, 19. Quem foi encontrando, eu peço por gentileza, põe-se sobre os seus pés, para fazermos menção e reverência à palavra do Senhor. Amém. Êxodo 8, 19. Que diz o seguinte: Então disseram os magos a Faraó: Isto é o dedo de Deus. Vamos ler juntos. E disse os magos a Faraó: Isto é o dedo de Deus. E disse os magos a Faraó: Isto é o dedo de Deus. Sente dando glória para essa palavra. Irmãos, nós estamos aqui falando de uma intervenção de Deus em uma fase muito ruim para o povo de Deus. Não era algo ruim, dá para suportar, não, era algo ruim que tendia somente a piorar. Como assim? Estamos falando da época onde Israel era escravo no Egito. O povo forte do Senhor, o povo separado por Deus, o povo a quem Deus tinha como uma particularidade do Senhor, agora era um povo escravizado, era um povo roubado, era um povo, como diz lá em Isaías, era um povo saqueado e não tinha ninguém que gritasse: restitui. O povo agora, irmãos, que outrora vivia livre para servir ao Senhor, o povo que outrora vivia livre para fazer, irmãos, da sua vida o que bem entendia, agora tinha que servir a um rei duro. Porque Faraó, porque vai deixar bem claro que ele era um homem de duro coração. Só que o Faraó não sabia que para um duro, outro. E estava vindo Deus para mostrar que mais duro era ele. Por quê? Salmos vai dizer o seguinte: os puros, Deus se mostra puro. Para quem é sábio, Deus se mostra sábio. Mas para quem é rebelde, Deus se mostra indomável. Deus lhe deixa claro de fato de quem pertence à sua soberania. Israel é escravizado, irmão, só que não foi do nada. Deus já havia dito isso a Abraão lá em Gênesis capítulo 15. Abraão, a sua semente será escravizada por quase 400 anos, mas eu, Senhor, virei e darei livramento. Deus havia anunciado, irmãos, o castigo, mas Deus também já tinha liberado uma palavra de esperança, porque esse é o nosso Deus. Como o Senhor, Ele permite o castigo, permite o cativeiro, permite a mão forte dos nossos inimigos, mas como Pai, Ele vem com a sua misericórdia e benevolência trazendo livramento. Amém. Israel está escravizado no Egito. E olha que coisa linda, meu irmão Ricardo. Deus, Ele agora levanta um libertador chamado Moisés. E a gente já conhece a história de Moisés. Mas olha que coisa, Deus esconde um libertador no lugar onde havia saído a sentença de morte. Por quê? Quando o Faraó percebe que Israel cresce de forma absurda, ele começa a matar todos os meninos da época. Joquebede, inspirada por Deus, ela guarda Moisés por 3 meses, mas não podia mais se esconder aquele menino. Então desce Moisés a reunir e para os pés logo de quem? Da filha do Faraó. Porque Deus é assim, ele não espera meios comuns para fazer algo extraordinário.
Imagina. O lugar onde havia escravizado o povo de Deus. O lugar onde havia acontecido uma chacina contra o povo de Deus. Deus leva Moisés justamente para lá, para aquele lugar. E ali Moisés cresce instruído em toda a sabedoria egípcia, cuidado com os mimos do reino do faraó. Até que chega um momento, irmãos, onde Deus precisa executar o que ele tinha dito a Abraão: eu virei e darei livramento. Só que Deus precisa, minha pastora, tirar Moisés do Egito. Porque enquanto Ricardo Moisés estava no Egito, Deus não havia se manifestado ainda para ele. Moisés precisa sair do meio. Moisés precisa sair, irmãos, do meio da idolatria, do meio da bagunça. Moisés precisa sair do meio onde o nome do Senhor não é invocado, para que Deus pudesse se revelar para ele. Irmãos, e tem momentos na minha e na sua vida que não é todo meio que Deus lhe quer. Não é em todo ciclo que Deus lhe quer. Não é em toda roda que Deus lhe quer. Olha Salmos capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta em roda de escarnecedores, e nem se detém em caminho de pecadores, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e nesta medita de dia e de noite. Glória a Deus. Há sobrenaturais, há profundos, há mistérios com Deus que você só vai encontrar quando você aprender a se separar. Porque a minha Bíblia diz, e a sua também diz, que ainda é necessário haver santidade para que Deus se manifeste no lugar. Então não é qualquer rodinha, não é qualquer conversinha que Deus vai se manifestar na tua vida, porque não adianta aqui dentro, irmão, tá dando glória, e lá fora tá falando mal da vida alheia. Não adianta aqui dentro tá exaltando ao Senhor, e lá fora tá maldizendo a vida alheia. Não adianta aqui, irmão, você arrotar santidade, se lá fora é xingamento, é maldição, até buscar umbanda tá na boca de crente. Moisés tinha que sair do Egito. Era necessário Moisés sair do Egito para conhecer o Deus que o havia guardado dentro do Egito. E Deus tem uma situação onde Moisés sai do palácio e ali encontra um soldado egípcio batendo em um hebreu. E ele, tomado ali de raiva, de chateação, mata aquele soldado e some o corpo. Só que não sabia Moisés que o que ele havia feito no oculto ia ser jogado no ventilador. Porque no dia seguinte havia Moisés de novo passeando pelo Egito. Encontra dois irmãos hebreus brigando. E ele vai tentar apartar a briga e ele recebe uma resposta desesperada: é o que, Moisés? Está se achando juiz? Vai me matar que nem você matou o egípcio? Moisés foi descoberto de Deus. Moisés achou que o que ele tinha feito em oculto ninguém ia saber. Só que Deus não deixa nada em oculto. Precisamos lembrar todos os dias que o Deus que vimos adorar nesta manhã também é Deus que ainda revela. É Deus que ainda descortina. É Deus que sopra a cinza no altar. É Deus que manda restaurar o altar para depois mandar fogo. Porque não tem como descer fogo se não tiver restaurado o altar. Não tem como descer fogo se não tiver lenha nova para fazer queimar. E nós estamos, irmãos, infelizmente, nos deixando enganar. Assim que o que a gente faz agora, como disse o meu irmão Ricardo, não terá uma fatura no futuro. Não. Há erros que nós cometemos agora que se a gente não se arrepender, talvez a gente não sofra a consequência agora, mas naquele grande dia ouviremos o Pai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Meu Deus. Irmãos, para servir ao Senhor não é de qualquer jeito. O mundo tenta empurrar que do jeito que tá bom. Não, só vai estar bom quando tiver de acordo com a palavra dele. Porque Romanos diz que a vontade do Senhor é boa, é perfeita e agradável. Só vai estar bom quando tiver de acordo com a palavra dele. Enquanto eu faço do meu jeito, eu penso do meu jeito, eu acho do meu jeito, não está legal não. E o que Moisés fez em oculto, todo Egito ficou sabendo. Porque aquele agora que era princípio se tornou fugido.
fugir para salvar a sua vida. Moisés agora tem que sair do conforto do palácio, dos mimos do palácio, para tentar salvar a sua vida. Só que Moisés não entendia que quem estava guiando era a mão do Senhor. Era Deus guiando Moisés para um propósito muito maior. Era Deus dizendo: Moisés, eu não chamei você somente para ser príncipe. Eu chamei você para ser minha boca na terra. Eu chamei você para ser os meus olhos na terra. Eu chamei você para ser o meu representante na terra. Aleluia. E quando Moisés chega ao deserto de Midian, ele conhece o seu projeto, constitui família e vai levando a vida. Achando Moisés que já estava tudo bem, estava tudo certo, tudo legal. Mas irmãos, Deus ele tem um tempo determinado para todas as coisas. Deus só estava dando e tratando Moisés, porque Deus não queria um príncipe, Deus queria um pastor. Deus não queria alguém soberbo, Deus queria alguém humilde. Deus não queria alguém cheio de pompa, Deus queria alguém simples, para que esse simples entendesse que não era ele, era o poder de Deus, era a graça, era a unção. Porque irmãos, Deus não conta com ninguém capacitado, iletrado, diplomado, não. Deus conta com quem está disposto a executar a sua vontade. E o príncipezinho Moisés ia ter que aprender a como ser pastor. O príncipezinho Moisés agora ia entender que nem só de balsa e mirra vive um homem, mas de capim e cocô de ovelha. Ele ia ter que agora, irmãos, aprender a colocar a mão no barro para entender o papel que ele ia executar no deserto. E tem processo que a gente passa, que a gente não entende, se desespera, chora, mas é Deus lhe preparando, irmão, para algo maior lá no futuro. Porque ele está dizendo: Isaías, sabe, os meus caminhos são maiores, sabe, os meus pensamentos melhores. E lá em Jeremias ele diz: porque eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vocês, é pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você tanto deseja. Uma vez que eu digo: Deus, eis-me aqui, faça a tua vontade, eu tenho que estar pronto. A minha pastora sabe para quê? Para naufrágios. Eu tenho que estar pronto, sabe para quê? Também para deserto. Eu tenho que estar pronto, sabe para quê? Meu pastor, para vale. Porque Deus não é só Deus de monte, é Deus de vale, é Deus de deserto, é Deus de naufrágio. Porque tudo provém das mãos do Senhor. Então Moisés, guiando as ovelhas do seu sogro Jetro, e chega ao Monte Horebe, ali agora com uma experiência, um encontro, um face a face com Deus em uma sarça ardente. Onde Deus se apresenta para Moisés e fala: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque onde você pisa agora é terra santa. Irmãos, não é porque o Horebe era santo, não é porque a sarça era santa, mas quem falava pela sarça era santo. E onde tem a presença dele, o ambiente é santificado, é mudado, é transformado. E ali Moisés teme, estuda o seu rosto, tenta se afastar, só que Deus tinha algo a entregar a Moisés. Moisés, eu ouvi o gemido do meu povo. Eu tenho visto que Faraó tem feito com o meu povo, Moisés. E eu desci para livrar com o braço forte. Irmãos, Deus é Deus que ouve gemidos. Aleluia. Deus é Deus que ouve sussurros. Deus é aquele que vai dizer que o seu Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando você não tem palavras para expressar, Ele sabe. Quando você não consegue chorar, Ele sabe. Porque Ele ouve gemidos e desce para livrar. Porque Ele diz que o justo passa por muitas aflições, mas o Senhor livra de todas. E Moisés falou para ele: Senhor, mas quando eu direi ao povo quem és tu, qual é o teu nome? E Deus vai dizer: Moisés, eu sou o que sou. Diz ao meu povo: eu sou, me enviou a voz. E aqui, irmãos, quando a gente leva essa frase para o hebraico, meu pastor,
axé, axé e avé. Sabe o que isso quer dizer? Eu serei o que serei. É Deus dizendo: eu serei o que você precisa que eu seja. Então nossa tradução está errada? Não! Porque em Apocalipse ele vai dizer o seguinte: eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Eu sou o que era, o que é e o que é de vir, o Deus Todo-Poderoso. Ele está dizendo: eu sou o que você precisa e eu serei o que você precisa. Moisés, fala ao meu povo que eu serei livramento. Fala ao meu povo, Moisés, que eu serei água que jorra da rocha. Fala ao meu povo, Moisés, que eu serei coluna de fogo, coluna de nuvem. Avisa ao meu povo que eu serei mar aberto, Moisés. Ele é o que você precisa que Deus seja. Você está perdido? Ele diz: eu sou o caminho. Você está enfermo? Ele diz: eu sou o Senhor que te sara. Você está preocupado? Ele diz: eu sou o teu Pai. Eu sou. E Moisés vai além, adiante do povo, juntamente com o teu irmão. Então você executa um mandamento, Moisés: Moisés, agora o Egito vai saber quem sou eu. Porque eu vou descer com mão forte. Vou mostrar o meu poder dentro do Egito. Porque Israel é meu filho. E não se mexe com os filhos de Deus. Não toca nos filhos de Deus. Não afronta os filhos de Deus. Não pula com as coisas de Deus. Porque Deus desce na terra como um leão rugindo. Não se toca nas coisas de Deus. Faraó havia afrontado o grande eu sou quando resolveu escravizar Israel, mas Deus estava anotando tudo. Deus estava guardando tudo. O grande eu sou ia mostrar a força da tua mão. Era dentro do Egito. O Egito ia entender mas nós servimos ao Deus dos deuses. Aonde Isaías vai dizer: Rei, eu crio as trevas, eu faço bem, eu crio a luz, eu faço mal, porque a mim pertence todas as coisas. Nós estamos falando de um Deus, irmãos, que criou o universo pelo poder da sua palavra. Nós estamos falando de um Deus que mantém o universo na palma das suas mãos. Você acha, irmãos, que vai ser a sua luta, o seu problema que Deus não vai resolver? Você acha que o seu problema, a sua enfermidade é maior que o Deus que você veio adorar nessa manhã? Porque Isaías disse: agindo eu, nós podemos impedir o agir do Senhor quando eu não acredito, quando eu não confio, quando eu recuo, quando eu deixo claro para Deus: Deus, o Senhor não tem capacidade para resolver isso aqui. Filho de Marcos, está Jesus chegando no meio de uma discussão entre o povo e os discípulos. E ali chega o pai desesperado em casa e fala: Mestre, te trouxe o meu filho, que tem o espírito mundo. E quando esse espírito pega meu filho, joga no fogo, joga na água, começa a se debater, a espumar, e seus discípulos não puderam expulsar. Que coisa, né? É aquela frase, meu pastor: a culpa é minha, eu boto em que eu quiser. O pai pega a culpa do problema do filho e joga nos discípulos, porque os seus discípulos não puderam fazer nada. E Jesus olha para aquele pai. A gente pensa, Dani, que Jesus vai se envolver de gente uma compaixão. Jesus dá um sacode no povo, meu pastor, e diz: geração incrédula, até quando eu terei que suportar vocês? Até quando eu vou sofrer dessa maneira? Traga o menino. Jesus dizendo: até quando você vai permanecer nessa situação?
Irmãos, quando traz aquele menino até Jesus, olha que coisa interessante, Ricardo. Jesus podia simplesmente colocar a mão e dizer o quê? Sai. Mas Jesus meu pastor faz uma pergunta ao pai: desde quando se sucede isso? Desde quando você está passando essa situação? E o pai declara: desde a infância. Desde quando era criança. Há anos Jesus eu estou com esse mesmo problema. Há anos passando pela mesma coisa. E a culpa é do discípulo. E a culpa é da esposa. E a culpa é do filho. Mas a culpa não é minha. Só que Jesus pergunta ao pai com fogo de revelar de fato quem era o causador do problema. Porque quando o pai declara isso, ele fala: mas tem misericórdia de nós, Jesus. Se pode, faça alguma coisa. Jesus devolve para o pai: se eu posso, se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. E o pai começa a cair em lágrimas e diz: eu creio, mas ajuda na minha. Está vendo que o problema não era os discípulos, o problema não era o menino, nem o demônio era o problema. O problema era o pai, que não conseguia crer. Nós estamos aqui nessa manhã, irmãos, falando sobre o agir do poder do dedo de Deus. Mas como é que eu vou viver dando o poder do dedo de Deus se eu não consigo crer? Como é que eu vou provar dando o poder de Deus se eu não consigo ficar firme no que Deus determinou? Irmãos, é muito fácil eu pregar para todo mundo que Deus faz, mas e na minha? É muito fácil dizer que Deus acontece, mas e na minha casa? Tá Jesus, Jefferson, estava nos seus primeiros discípulos. E ele encontra Filipe. Só que Filipe lembra de alguém, Dani, Natanael. Jesus, espera ainda, eu tenho que você é uma pessoa. E vai ao encontro de Natanael. E ele chega empolgado: meu pastor, Natanael, achei o cara, achei o Messias, e vem de Nazaré. Natanael: Nazaré? E pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Felipe: venha e veja. Felipe está dizendo: meu querido, a lista é minha, a sua você vai ver se você vier. Venha e veja. E Salmo diz: provai e vede que o Senhor é bom. E a gente cantou da bondade de Deus nessa manhã. Só que, Ricardo, eu estou cantando, eu estou pregando, mas eu não estou vivendo. Não estou vivendo a bondade de Deus na minha vida. Irmãos, eu não estou dizendo que servir ao Senhor será somente mar de rosas. Mas eu entendo, irmãos, que até no deserto, o Salmo diz: Ele vai jorrar água no deserto. Como é, irmãos, que eu sirvo a um Deus tão poderoso como esse e eu não provo da bondade dele? Como é que eu sirvo o meu pastor, um Deus tão poderoso como esse, e eu não vivo o que está em Isaías 1,19? Porque assim disserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Como é que eu não consigo viver uma coisa dessa? Irmãos, entenda uma coisa: quem é filho não come migalha. Quem é filho senta na mesa e come banquete. Quem é filho compartilha do pão com o pai. Porque ele disse isso à mulher cananeia: ô meu querido, não posso pegar dos filhos e deitar os cachorrinhos. Mas aí ela se humilha mais um pouquinho. Eu sei, Jesus, mas até os cachorrinhos comem das migalhas. Mas você não é cachorro, não, você é filho. Você não é animal, não, você é filho. Então não se permita viver das migalhas que o mundo lhe oferece nessa manhã de consagração, nessa manhã de adoração. Por favor, sente na mesa e coma banquete. Glória a Deus. E aí Moisés determinar o que Deus havia dito. O quê? Libera meu povo para mim fazer uma festa onde? No deserto. Olha que Deus, irmãos. Meu pastor, fazer festa no deserto
Moisés lançou uma, os caras lançou duas. Já viu, irmãos? Que bom que Deus não depende de quantidade. Porque a vara de Moisés, que havia virado serpente, engole as duas serpentes de Faraó. É Deus dizendo: para, meu filho. Você pode se levantar como vou, mas o grandão aqui sou eu. Você pode vir como você aqui, mas o grandão aqui sou eu. E vem a primeira praga. As águas unidas se tornando sangue. E olha que Deus maravilhoso a gente tem em Ricardo. Porque em todas as pragas que você observar, meu pastor, Deus toca em tudo que era sagrado do Egito. Deus mexe, irmãos, em tudo que era sagrado dentro do Egito. Só para Deus deixar claro que Ele manda lá em cima e manda aqui embaixo. Ele governa no céu e governa na terra. Não tem Egito, Babilônia, demônio, capeta que se detenha diante do poder do nosso. E Deus estraga o rio Nilo. Só para deixar claro que quem mandar não é Ele. Só que os magos, na ousadia, tentam fazer igual, porque o diabo é assim, o diabo é imitador, né? Ele cria situações parecidas com aquilo que Deus tem para nossas vidas, para nos perder dentro daquela situação. Só que olha que bom que a Bíblia nos dá um escape de quê? Ao dizer que as bênçãos do Senhor enriquecem e não traz dores. Então daí a gente já começa a entender quando algo vem de Deus e quando não vem. Se está trazendo dor, perda, dor de cabeça, estresse, se você tem tempo de se desviar, é porque não veio de Deus. Foi o seu coração que quis e Deus permitiu que acontecesse. Mas uma vez que você confia nele, aí você vive de fato a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. E vem a segunda praga, as rãs. Que para o Egito era algo também sagrado, um Deus muito importante, as rãs. Só que Deus faz com que essas rãs se tornem abomináveis a Faraó. Ao ponto de ele chamar: Moisés, vem aqui orar por mim. Olha que coisa. O inimigo do povo de Deus pedindo oração, porque Deus faz assim. E quando Moisés chega antes de Faraó e diz: é para orar que dia? Olha que coisa, meu pastor. Eu estou com problema há 7 dias, 15, 14, 1 ano. É para orar que dia? Amanhã. Veja você. Se eu burrando no pé do meu ouvido, eu vou dizer: olha amanhã. Não, meu amigo, olha hoje. Para o milagre acontecer hoje, agora. Porque Deus é um Deus de achar. Um Deus que faz o negócio acontecer na hora. E fala: não, amanhã você ora. Aí o bicho ficou com mais um dia burrando no ouvido dele. E tem gente, ele está aqui rindo de Faraó, mas a gente é igual, Dani. Assim nós estamos, vai passar por um problema, um perrengue, uma coisa difícil, um laudo do médico disse que não tem mais jeito. Ah, é, de fato, eu não tenho mais jeito. É, eu estou passando por isso, é o que Deus sabe. Ah, porque Deus pega Ezequiel e bota Ezequiel e Ricardo num vale de ossos secos. Mas olha o detalhe, não era só ossos secos, era ossos sequíssimos. O que estava ruim, ficou pior. E está Ezequiel lá passeando no vale. E aí Deus pergunta para ele: filho do homem, podemos reviver esses ossos secos? Será que Deus não sabia que podia reviver? Sabia. A questão é que Deus tinha uma reação de Ezequiel. E Ezequiel foi assim: nem a gente, minha irmã. Tu sabes. Ah, Deus não entende. Ah, não é mão de Deus. Está no controle do Senhor. Só que aquilo que é para ele você fazer, Deus não vai fazer. Ele devolve. Ezequiel profetiza. Ezequiel reaja. Ezequiel faça alguma coisa. Ezequiel se movimente. Porque quando você entra em ação, o céu vem com a reação. Quando você entra em ação, o céu reage a seu favor. E beleza. Moisés orou no dia seguinte, as rãs se foram. E agora vem a terceira praga, os piolhos. Quem já teve piolho aqui sabe. É complicado. Piolho é complicado. Eu já tive na infância e o negócio não é bonito não, né? Quando a gente está com roupa branca, então, é o tempo todo. Aí você dá aquela disfarçadinha, aquela coceira. Jesus, agora chega a coceira aqui. Senhor. A Bíblia diz que Faraó que Deus fere a terra do Egito. E a terra para os egípcios era algo também muito sagrado. Então Deus fere mais uma coisa sagrada do Egito, transformando a areia em piolho. Todo mundo era piolho dentro do Egito. Não tinha um que não tivesse piolho. Só que olha que coisa bonita. Foi, pastor? Mas em todas essas
sombra do Onipotente descansar. Mas é para quem? Porque, irmãos, olha que coisa linda de Deus. O sol é para todo mundo, mas a sombra do Onipotente é para quem habita. O sol é para todos, mas a sombra do grande sol é para quem habita na presença. É para quem está firmado, é para quem está alicerçado. Aí Deus vai dizendo: vai cair 1000 de um lado, 10.000 à direita, mas você não será atingido, e praga nenhuma chegará a tua tenda, porque Deus lhe guarda com a sua poderosa. E viu os magos, Ricardo? A gente já fez sangue, a gente fez multiplicar na pior, a gente vai fazer isso também. Só que dessa vez não deu ruim o mago. Dessa vez os magos, Tamires, bateram na trave, porque eles tentaram imitar o feito do Senhor. Só que tiveram que reconhecer que quem estava agindo no Egito era o dedo de Deus. Tiveram que abrir a sua boquinha para declarar: ei, Faraó, não, pra gente não dá mais não, porque quem está operando aqui é o Deus de Israel, é aquele grandão, é aquele povo guardado lá. Tiveram que reconhecer que era o dedo de Deus naquela situação. Irmãos, e muitas vezes eu, você, não conseguimos ver Deus dessa maneira. É mais fácil exaltar também o problema, é mais fácil exaltar o diabo do que entender que às vezes, irmão, nós temos que confiar além da nossa expectativa humana para contemplar o agir de Deus na situação. Olha que coisa, já estou encerrando. Livro de Josué. Deus disse: Josué, já entreguei Jericó em tuas mãos. Sabe que Josué manda o quê? 2 dias para eles investigar a terra. E quando chega lá, eles conhecem quem? Raabe. E olha que coisa aí, Yolanda. Assim que Raabe encontra os espias, olha o que ela diz: eu bem sei que Deus já lhe entregou essa terra. E o nosso coração desmaiou de medo, porque a gente sabe o que o seu Deus fez lá no Egito. Porque Ele é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Uma prostituta reconheceu a grandeza do Senhor. Uma mulher que adorava outros deuses reconheceu que além do nosso Deus não havia outro. Ele vai dizer o seguinte: ei, fora de mim não há outro Deus. Aquele que a Bíblia vai dizer o seguinte: o Emanuel, príncipe da paz, o Pai da eternidade. Aquele que vai dizer o seguinte: ei, você está quase parando, quase desistindo. Ei, calma, eu sou a ressurreição da vida. Com isso eu me recordo, irmãos, quando você vai ler as cartas e cartas do Apocalipse, né, direcionadas às igrejas, Deus sempre se apresenta, Dani, de acordo com a necessidade de cada igreja. Se você for olhar, tinha igrejas que estavam mortas, outras que estavam frias, alguns que deixaram o primeiro amor, alguns que estavam ali se tentando não negar o nome do Senhor na pouca força. E Deus, no início da carta, se apresenta de acordo com a necessidade do povo. Ele vai dizer: ei, eu sou aquele que anda nos 7 catiçais de fogo e tem na minha mão a destra e a direita. Eu sou aquele que tem os 7 espíritos. Eu sou aquele que eu sou a porta. De acordo com aquilo que você precisa, é como Deus se apresenta nessa manhã. De acordo com a sua necessidade, é como Ele vai chegar até você nessa manhã. Mas você precisa apresentar a tua necessidade ao Senhor e entender que mais valente não é o diabo que lhe perturba, mais valente é o Deus que você vem adorar nessa manhã. Você tem que entender que mais valente não é a enfermidade que bateu a tua porta, mais valente é aquele que diz: eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que te cura, eu sou o Senhor que te liberta nessa manhã. De acordo com aquilo que você apresentar para Ele, Ele vai se manifestar para você aqui nesse lugar, porque Ele diz à igreja dele: eu sou o que sou, eu sou o que sou, eu sou o que sou. E se
todo aqui. Porque a presença dele é muito forte nesse lugar. A graça do Senhor é muito forte nesse lugar. Mas nós estamos encerrando. Mas se coloque de pé. Se coloque de pé. Porque nessa manhã você vai sair daqui declarando isso. Isto é o poder de Deus. Isso foi a mão de Deus. Isso foi o meu Deus que realizou. Foi o meu Deus que fez. Porque Salmos vai dizer: quem é Deus como o nosso Deus? Quem é Deus como o Senhor? O nosso Yahvé, o nosso Yeshua. Ai, querido, se liga com Deus. Não olha para mim, não. Vai adorando a Ele aí, vai exaltando a Ele aí. Que as pragas que se levantaram contra você, hoje Ele está batendo por terra. Porque é a mão de Deus que visita hoje. A mão dele visita hoje. Aleluia. Jesus. A mão dele te visita hoje.
estamos aqui agora diante, meu Pai do Leão da tribo de Judá. Nós estamos diante